o barulhinho. Aqui já está ok. Hoje o Mesa Marcial recebe dois grandes nomes do Aikido, Sensei Mário Teto, quarto Dan, filiado aí ao grande mestre Christian Tissier. Mário Teto, muito obrigado pela sua presença. Obrigado pelo convite, Fábio. Prazer estar aqui com vocês. Também temos a participação do Sensei Marcelo Nascimento, também quarto Dan, filiado ao Christian Tissier também. Uma honra para nós, Marcelo. Muito obrigado. Obrigado pelo convite. Eu, Fábio, Rodrigo. Obrigado. Participação também hoje de Carlos Rodrigues, um praticante de Aikido, de 21 Kung Fu. Carlos, muito obrigado aí pela presença. Eu que agradeço estar aqui com vocês nesse momento. Contamos também aí com a participação do mestre Rodrigo Giarola, do Conexão Marcial. Rodrigo, obrigado. Fábio, obrigado. Obrigado pela presença de todos. É uma honra estar nessa mesa marcial. Legal. Lembrando que a Mesa Marcial é uma parceria da Sabato Jiu-Jitsu e da Conexão Marcial com apoio da Black Ball Kimonos e do Coaching Marcial. Para começar, então, Sensei Mário, conta um pouquinho aí do seu início, como é que foi o início da sua jornada, por favor. Vamos lá, então, Fábio. Bom, eu também comecei as artes marciais ali como moleque, assim, né, bem novinho, experiência com karatê, algumas aulas de capoeira, e ali com os 15, 16 anos eu fui começar a treinar jiu-jitsu. Né? Daí eu tinha um início de uma carreira de competidor de surf, né? E eu fazia meio que os treinos de jiu-jitsu enquanto eu competia. E acabou que assim eu não consegui, por falta de tempo, continuar no jiu-jitsu. Gostava bastante de fazer jiu-jitsu na época. E às vezes sentia que eu me lesionava e ficava um pouco debilitado para as competições. Então acabei que fui largando o jiu-jitsu. Mas em casa, né, o meu pai foi praticante de Aikido dos anos 60. Então desde moleque ele vinha falando da questão do Aikido, assim, né? Eu lembro de com 11, 12 anos ele me ensinar umas técnicas de torção, de chave de braço, que me ajudou a ter uma vantagem em umas situações ali com a molecadinha, umas brincadeiras assim. Mas eu só fui encontrar depois o Aikido bem mais para frente, né, quando fui morar em São Paulo no ano 2000. Então, eu tive essa experiência então com o jiu-jitsu ali, e depois fui encontrar o Aikido ali já também em São Paulo, junto na Academia Central, com o mestre Kawai Sensei. Então, assim, tinha pouca... Não tinha jeito, acho que o Aikido era meu destino ali mesmo. Sensei Marcelo, o seu início foi... Como é que foi seu primeiro contato com o Aikido? Você teve contato com outras artes marciais antes? Como é que foi o início da sua jornada? Eu iniciei, tive uma rápida passagem com o judô, com o Sensei Borges, que abriu um horário para mim num sábado de manhã, aula particular. Ele ainda ia me buscar em casa. Lá eu fiquei pouco tempo, um pouco mais de 6 meses, mas foi graças a ele que despertou essa paixão pelas artes marciais. Aí em 90 eu comecei a praticar o Aikido com o Sensei Severino, participei com o Sensei Donovan, Yamada Sensei. Eu tive uma rápida passagem, fiquei mais ou menos um ano com o Sensei Maruyama, com o Kawai Sensei, ali na Academia Central. 2010 conheci o Sensei Tissier, em 2012 me liguei diretamente a ele. E tô lá, nesse caminho, e agora há um ano comecei a praticar boxe, e há 6 meses retornei para o judô, só que agora com o neto do Sensei Borges, com o Rafael e o Sensei Davi. Então nessa parada, hein? Isso aí. Legal. Sensei Mário, eu tenho uma questão com relação a você, pelo que eu vi, você é diretor-geral da Associação de Balneário, né, Camboriú, e tem um trabalho junto à Secretaria de Esportes, é isso? Isso. Eu fui presidente ali da Associação de Aikido por 2 mandatos, agora não estou mais como presidente, ainda estou como conselheiro, ajudo eles em as situações, com a minha experiência. E essa experiência, eu acho que justamente como dirigente da associação, que me trouxe a trabalhar, trouxe o convite do prefeito aqui de Balneário Camboriú para eu trabalhar na Fundação Municipal de Esportes.
Então, hoje eu coordeno ali, eu sou diretor dos esportes comunitários, que a gente chama aqui, né? Então, eu ajudo desde as artes marciais ali, as escolinhas desde futebol, iniciação esportiva, em diversas modalidades. Então, hoje eu estou bem dedicado a essa questão aí da Fundação Municipal de Esportes. Que legal. E como que o Aikido entra? Como é que o Aikido é visto, né, para as pessoas, para o próprio órgão? Cara, é excelente a tua pergunta, porque assim, ó, mesmo eu dentro né, vamos dizer assim, da instituição, o Aikido, eu vejo que ele assim, ó, bom, eu vou ser crítico à nossa modalidade, que eu gosto tanto, tá? A gente Sim. precisa ainda evoluir muito em questões, né, de organização e profissionalismo, né? Então, a gente tem muitas coisas dentro do tatame que a gente sabe que faz muito bem para as pessoas, a gente está dentro vamos dizer, do grupo do Aikido, a gente sabe do potencial, dos benefícios, da qualidade, mas às vezes não chega dentro dessas, vamos dizer assim, dos órgãos públicos, né? A gente precisa ter mais força na questão das associações, nas federações e confederações. E a ausência da competição do Aikido, ele limita o acesso a alguns, vamos dizer assim, apoios esportivos. Às vezes o Aikido acaba se enquadrando muito mais na questão da educação, que para mim não tem problema nenhum, eu considero o Aikido como um sistema de educação marcial, e na parte da inclusão social, tá? Então, assim, ainda existe muito preconceito no Aikido quando a gente fala, o atleta de Aikido, ou, eu pratico esporte, eu pratico Aikido. E eu acho que são coisas que a gente precisa vencer aos poucos, assim, para que justamente a gente possa caminhar o mesmo trilho das artes marciais hoje que estão em praticamente todas as secretarias de esportes do Brasil, que é judô, karatê, taekwondo. A gente tem que se posicionar, a gente não precisa mudar necessariamente, mas a gente precisa pelo menos falar o mesmo idioma, usar as mesmas regras que essas modalidades conseguiram. Entendi. E hoje, quantas federações de Aikido, você tem alguma ideia de quantas federações existem de Aikido no Brasil? Cara, reconhecida pela Aikikai, vamos dizer, a Aikikai do Japão, eu acho que teve outras que se filiaram recentemente, mas vamos imaginar assim, eu acho que a FEBRAE, do Severino Salles, o Instituto Maruyama, a APA, do Sensei Ono, a Academia Central de Aikido, do Kawai, então 4 aqui, né? Cara, eu acho que são isso, 4, se no máximo 5 são ligadas diretamente ao Japão. Só que essas 4 acabam se ramificando, às vezes, muito em outras pequenas federações ou associações que cumprem funções estaduais ou até nacionais. Então, o Aikido experimentou um crescimento muito grande ali, anos 80, anos 90, e daí acabou que... eu esqueci de falar da FEPAI, né? FEPAI que acaba se dividindo do Kawai Sensei nos anos 80 e tem uma federação muito forte. Né? Então, acho que são 5 entidades. Mário. E a confederação do Sensei Wagner Bull também, a Brasil Aikikai. Claro, imagina. Então, falando de 6, então. Muito bom, 6. Marcelo, muito bem lembrado. E elas se conversam, Mário, como é que você enxerga a interação entre essas federações? É isso que você comentou, que precisaria de uma linguagem mais coesa? Cara, é incrível, assim, porque eu sou de uma geração que fui praticamente... Eles quiseram me doutrinar a não gostar dos outros. Como se o outro dojo fosse um inimigo, assim, né? E eu sempre fui um cara Sim. meio rebelde nessa questão e sempre gostei, assim como o Marcelo também. A gente tem amigo em todos os grupos, tá? Então acabou que a nossa geração, quando a gente começou a sair do segundo Dan, a gente começou a fazer esse intercâmbio, né? Por exemplo, eu lembro de eu ter feito o primeiro seminário com o Leonardo Sodré aqui na minha cidade e ele, na época, os caras falaram assim, tu não pode dizer que tu vai fazer o seminário porque ele é da APA. E a APA era dentro da Academia Central. Então tinha, mesmo dentro internamente, tinha essas divisões, assim. E eu ia metendo, o pé. Eu ia tentando fazer, tanto que acabou que eu não durei muito tempo na associação ali e acabei saindo e indo me ligar ao UTC. Aí acabou que essa geração, a minha, do Marcelo, o Leonardo Sodré, o Kim, o Clauber, aí nós podemos citar, o Marcelo vai lembrar mais de um monte de nome. A gente, por muito tempo, a gente conseguiu se unir
e falar, cara, não vamos cometer o mesmo erro do passado, dos nossos professores que brigaram, quebraram, fecharam o pau. E a gente conseguiu fazer muita coisa junto, inclusive ali que o Carlos Rodrigues ali citou o encontro de aikidoístas, que acabou até reunindo várias escolas. Mas assim, na prática, hoje, né, já passando algum tempo desse evento, não é fácil, né? Porque por mais que o Aikido tenha uma linha central com o Aikido, Aikikai, tem muitas formas de praticar, né? Então a gente gosta de treinar a parte mais física, mais marcial. Tem gente que gosta de treinar mais zen, né? Uma coisa mais leve. E questão da didática também, né? Hoje a Aikikai tem o Hombu Dojo, né? Que é a linha central do Japão, manda muita informação para o mundo todo. E a gente pode dizer que a França, ali em Paris, no dojo que a gente treina ali no Cerca de C, também é dona de uma didática, de uma pedagogia única, que é o que eu e o Marcelo gostamos, é o que nos diferencia até dos nossos colegas, talvez. E depois também vem todo o trabalho ali do Donovan, do Shiba, na parte dos Estados Unidos ali também. Então, para mim, são as 3 escolas, né? A americana, a francesa e a japonesa. A gente tenta estar em contato, mas não é fácil. Entendi. E o que caracteriza o diferencial da escola francesa que você, né, que é a sua linha? O que ela traz de característica distintiva, né, o que diferencia das outras linhas na sua opinião, Sensei? Excelente. Eu vou dar minha opinião, eu acho que daí era legal o Marcelo dar dele também, tá? Até para dizer Sim. as características, eu vou contar um pouco da história ali quando eu cheguei no dojo, né? Eu cheguei também em fevereiro de 2009, em Paris, numa viagem, e levei meu kimono para treinar. Ali o que me chamou muita atenção foi a questão da relação mais horizontal com os professores, assim, né? E, né, sem muita submissão, as regras são muito mais suaves. Isso é uma questão do comportamento, né? O comportamento eu achei muito mais suave. Existe um respeito muito grande, não perde o respeito, né? A tradição japonesa, mas a relação entre as pessoas é mais leve. Entre os grandes mestres e os alunos, a relação é um pouco mais fácil. Dentro do tatame, cara, eu dei de cara com um Aikido extremamente marcial, né? Eu sentia que eu vinha de um Aikido um pouco mais zen, um pouquinho mais leve. Era um cara muito leve, né? Muito flexível. E tive dificuldade e eu sempre gostei de luta, né? Eu gosto de lutar. Então, quando eu cheguei lá, falei, caramba, os caras lutam. E assim, ó, olha que estranho. Porque assim, ó, eu era mais violento do que os caras, mas eu era menos marcial. Porque eu tinha né, eu não tinha as regras e os códigos certos para talvez construir o meu corpo para aquele treino. E aquilo ali mudou minha cabeça. Eu falei, ou eu treino, aprendo isso aí desse jeito. Daí eu encontrei a minha pedagogia, né? Tem várias, né? Isso é muito questão, é que nem estilo musical, né? Cada um acaba meio que gostando do seu. E ali eu me encontrei. Mas eu acho que a diferença mesmo é a forma de ensinar, que é um pouco mais verbal, né? Os japoneses muito na questão dos gestos e o francês um discurso, né? Uma necessidade, uma regra clara de preservação da integridade física do parceiro, do respeito pelo teu parceiro, que o Kihon básico, ele está ali para sofrer a técnica até o final, então eu não vou judiar dele, mas ao mesmo tempo um processo muito vivo marcial, sabe? Não é alguém querendo... Cara, bom, enfim, aí eu vou deixar o Marcelo complementar, mas eu acho que a diferença justamente vem na pedagogia didática. Eu sempre quis mais do que ser um baita lutador para sair brigando, eu queria ser um bom professor, e ali eu encontrei. Legal. Sensei Marcelo, a sua ideia, que gostaria de complementar? Eu vou complementar ali o que o Mário falou também, que a principal diferença que tem da nossa escola é com relação à didática, a forma com que você ensina durante as aulas, e pode vir muito uma questão assim, afinal de contas, o que é essa diferenciação didática, especialmente para quem não faz o Aikido? Tem o papel do Ke, que é a pessoa que vai receber a técnica, né? E o Nage, quem aplica. Acho que um ponto principal é, como o Mário falou, é uma questão de não submissão do Ke, dele estar ativo durante toda a execução da técnica, durante toda a movimentação, ele sempre está participando, ele continua com o ataque, ele não vai aceitar simplesmente de uma forma passiva.
você tem muita característica da preservação do Q, do tipo, você não está lá para destruir o Q na primeira técnica, e sim você desenvolver a sua técnica em relação ao que o Q está te oferecendo e preservando ele. E acho que em muitos aspectos, como o Mário falou essa coisa, eu também cheguei lá, eu nunca fui pequeno, então era um cara grande, forte, era bruto e eu tomei um rodo de todo mundo, né? Então, assim, e que também não tinha essa questão marcial. E aí você percebe que a marcialidade neles está muito numa linha subjetiva, quando eles trabalham com essa questão de distância, visão, atitude, posicionamento correto, postura correta. E, no fundo, quando você pega isso, você vê que é comum em qualquer arte marcial. Se você vai para um boxe, você tem que ter uma noção de distância correta, uma postura correta. Se você vai para o judô, para o jiu-jitsu, é a mesma coisa. Eu imagino que o Kung Fu você vai para a mesma linha. E aí você consegue, mesmo praticando uma arte que necessariamente não tem combate, você consegue ser marcial por essas questões subjetivas. E outra coisa que, assim, você repara, mas eu acho que isso é muito da cultura francesa, é a questão, como o Mário falou, como fica horizontal, é porque se questiona tudo. Então, assim, os alunos estão sempre questionando seus professores e, como vários alunos do Sensei de C falam, você tem que ter resposta para tudo. Não basta simplesmente falar, ó, faça isso e copia. E entre os franceses mesmo tem uma brincadeira, que você fala assim, bom dia, o francês pergunta, bom dia por quê? Tudo assim, ele vai te questionar, ele não vai te simplesmente falar, essa técnica é assim, o cara vai falar, Hai Sensei. Ele vai falar essa técnica e vai falar, mas por que eu executo assim e não posso executar de outra forma? Eu acho que aí define bem o que é essa diferença didática que a gente fala. Ela não é só expositiva. Bom, aí essa é a minha visão dessa didática aí. Interessante, né? Como é que... porque isso eu nunca tinha tido, eu nunca tive contato, né, com a escola francesa, então é uma curiosidade muito grande, né? Toda a experiência pouca experiência que eu tive era com a questão da exposição. Como é que funciona esse contraste, né? Porque a pessoa, naquele momento que ela pergunta, na posição de professor, como é que é a atitude do professor nesse momento? Ele responde, tem que responder mesmo, ou deixa a pessoa experimentar um pouquinho, aí depois rola essa troca, né, da evolução, vamos dizer assim, do questionamento e da experiência da pessoa? Olha, na minha experiência, quando eu vou participar dos estágios, durante a própria demonstração da técnica, no caso do Sensei de CE ou dos seus alunos diretos, durante essa primeira exposição, eles já vão explicando o porquê você está se movimentando dessa forma. Uhum. E isso daí depois você vai praticar em todo mundo. Aí é muito comum o aluno ter uma dúvida, aí se pergunta, né, normalmente ele está passando por perto, alguma coisa, pergunta, mas por que eu não posso fazer dessa forma? Ou isso não está saindo da maneira que eu esperava que saísse, e ele vai lá e te responde. Ele fala, essa movimentação acontece por esse motivo. Então, um exemplo, você está fazendo isso porque você está fora, isso acontece porque você está fora do seu eixo, ou isso pode ser dessa forma, mas nunca empregando simplesmente força, de pegar e falar, você faz isso pela força. Eu tive vários exemplos, o Mário já organizou seminário com o Sensei Bruno no Brasil, e para quem conhece, sabe que o Sensei Bruno não é fisicamente forte. E uma vez treinando comigo, ele falou, Marcelo, para você é muito fácil, se tudo der errado, você tem a força. Eu não tenho, então eu tenho que ser técnico na maneira de agir. E com ele eu sempre passei perrengue na mão dele. Nunca foi fácil treinar com ele, sendo uma pessoa mais baixa e assim, metade do meu tamanho. Então eu acho que essa exposição que eles fazem. Durante a demonstração da técnica, ele já vai te passando os porquês. E aí, durante o treino, naturalmente, as dúvidas aparecem. E assim, ó... Tá?
complementando o que o Marcelo falou ali, Fábio. Pois não? Escutando? Sim. Além de ter todo esse cuidado ali na hora da, né, como eles, pra você ter uma ideia, o Aikido, o primeiro ocidental que foi para o Japão treinar foi um francês. Então a cultura francesa dentro do Aikido ali, ela é muito antiga. Então o tatame dos principais grupos, né, ligados ao Tse, ligado ao Tamura, cara, são ambientes extremamente competitivos, né, no quesito assim de formar grandes professores, grandes praticantes, né. Então eles têm essa questão de sempre eles formaram essa didática, precisa explicar. Isso cria um ambiente muito mais favorável à pergunta, né? Que às vezes no ambiente japonês é um pouco mais difícil, assim, um pouquinho mais restrito. Então é bem comum, às vezes no final de um treino, às vezes até fazer a pergunta para o professor. E eu costumo dizer para os meus alunos que mais do que me ensinar como fazer, o Sensei Tse me ensinou como pensar. Então, assim, a capacidade de tu refletir a tua própria técnica e refletir aspectos do teu corpo, da relação com o outro, e começar a achar as respostas de acordo com essa reflexão, não é exatamente na forma, né? A forma básica é o teu alicerce, o teu conteúdo para achar essas perguntas que possam vir surgir. Sempre vão surgir, né? Legal. Carlos, você tinha alguma pergunta? Na verdade, se eu fizer a pergunta, acho que você já fez, né, Fábio? Eu ia, na verdade, perguntar para o Sensei Teto, né, como que ele desenvolvia o trabalho no caso da Secretaria Municipal, né? Talvez vai ficar redundante e nós vamos voltar atrás novamente nessa questão, né? Então, a minha curiosidade iria ser nessa parte, de como que ele desenvolve o trabalho lá e como que é feita a citação dos jovens praticantes, como é que é feito isso, né? Se isso é uma matéria de um currículo escolar, alguma coisa assim, entra como algo nesse sentido ou não, né? Como é que funciona? Para você ter uma ideia, eu estava conseguindo colocar o Aikido, eu consegui abrir um concurso público para contratação de profissionais de Aikido para a Secretaria de Educação. Eu não consegui nem para a Fundação de Esportes, né? Ali, trabalhando na prefeitura, identificando mais ou menos o perfil do Aikido, acabou que, junto com o prefeito, a gente achou que talvez o Aikido se encaixasse mais com a Secretaria de Educação, né? Acabou que esse projeto ainda não começou, a gente abriu o concurso, tal, a gente até veio um pessoal até de fora fazer esse concurso, né? Pessoal que estava parado, assim, de outras cidades para disputar. Eu já achei uma vitória, né? Consegui colocar o Aikido num concurso público, quase que a gente fez esse projeto virar. E eu dei aula também muito em escola particular, assim. Então eu tenho muita experiência dando aula para criança, tenho algumas ideias de como colocar isso na rede pública e tenho certeza que isso logo vai acontecer. Essa minha experiência aí dentro da Fundação de Esportes me traz ainda mais vontade de ajudar as associações, fortalecer, criar a Federação Catarinense de Aikido, que aqui ainda não tem, porque, por exemplo, eu participo do Conselho Municipal de Esportes, né? Esses conselhos que tem, né, nas prefeituras e próprio no governo do estado, normalmente tem cadeiras específicas para presidente de associação, presidente de federação. Então, você não participa do debate público, às vezes nem fica sabendo das condições de apoio financeiro, os convênios, porque a gente ainda está muito longe disso, né? Então, a gente precisa evoluir isso aí para poder botar o Aikido como um serviço público igualzinho o judô e o karatê. Bacana, Sensei. E, em relação a isso, né? Bom, particularmente, eu iria para exame agora para Shodan, né? Mas devido a esses problemas do coronavírus, parou tudo, né? E eu vim conversando com o meu sensei aqui no nosso dojo, porque também eu tenho uma ideia de fazer implantar, né, quem sabe, né, o próprio Aikido aqui na Associação Amigos de Bairros, né, aqui da minha cidade, né? Já tem um trabalho feito com o pessoal da capoeira na associação, já me colocaram na associação também com uma função lá, né, na parte de marketing, essas coisas. Então, por isso a minha curiosidade de saber, de tentar captar um pouco, né, o seu trabalho, claro que o seu é mais amplo, né, e eu trazer para o meu pequeno, né, mundo aqui no bairro, iniciando um trabalho e quem sabe expandindo até para o próprio município, né? Porque também já existe um trabalho de vôlei, né, no município e outros esportes também. Acho muito bacana.
me coloco à disposição, tenho condições de te ajudar. Né, assim que for surgindo as necessidades aí, você pode entrar em contato comigo aí, Carlos, que eu faço questão de te ajudar. Acho que é importante, né, esse entusiasmo de quem está querendo estabelecer essa parceria aí com os órgãos públicos, porque o Aikido ele precisa se posicionar, né? A gente só dentro dos dojos, a gente até gente que é mais antigo já sente até uma retração da participação das pessoas no Aikido, e a gente precisa entusiasmar as crianças, né, e os adolescentes, os jovens a praticar Aikido, porque senão nós vamos ficar praticando até a gente envelhecer e Aikido tende a estagnar. Precisamos dessas iniciativas. Conta comigo aí, tá? Muito obrigado, Sensei. O mestre Rodrigo teria alguma questão? Mestre Fábio, obrigado. Sensei, eu gostaria que você explicasse um pouco mais sobre sua visão do Aikido como uma ferramenta de educação. Então, vamos lá. O nosso professor, né, o Sensei, o Tissier, né, o mestre Tissier, ele já usa mais ou menos esse termo, né? Um sistema de educação marcial. Então, assim, como a própria Aikikai, vamos dizer assim, ela não se posiciona como uma arte de combate em si, né? Ela está muito, às vezes, mais interessada que o processo do treino talvez traga ferramentas para o desenvolvimento pessoal, desenvolvimento humano, né? Então, justamente, às vezes até existe uma polêmica, assim, né? Tem gente que quer que o Aikido funcione marcialmente, tem gente que sabe que o Aikido funciona como uma ferramenta de desenvolvimento pessoal. Aí justamente vem na questão da educação marcial, né? As ferramentas que existem nas artes marciais, inclusive no Aikido, elas são capazes realmente de transformar o cara, né? Transformar o ser humano através da disciplina e talvez da própria experiência do tatame, da comunicação, dos desafios. Então, eu sinto que talvez o primeiro benefício mais fácil de adquirir, às vezes, é esse. A pessoa que entra no dojo, ela já entra num ambiente extremamente saudável para desenvolver a sua própria disciplina. Às vezes, eu costumo dizer, às vezes não é uma coisa simples, tá? Mas a pessoa entra no dojo, às vezes, para perder peso. Por mais que o Aikido não tenha atividades físicas que garantam ele de alta performance para ele perder o peso, a disciplina dos treinos já ajudam ele a organizar o dia e trazer esse bem-estar para ele conseguir atingir esse objetivo. Então, assim, existe uma coisa simples até um aspecto muito, muito maior no dia a dia da aplicação da tua capacidade de comunicação, da tua empatia, da capacidade de manter a calma, de identificar prioridades. Eu acho que, como a gente não está treinando para briga o tempo inteiro, a gente dá muito tempo para filosofar sobre isso, entendeu? Então, a prática acaba despertando a necessidade de criar soluções criativas para o conflito. Porque eu costumo dizer para os meus alunos, é muito mais fácil resolver de forma objetiva um ataque com um soco, né? Assim, com a temi, que a gente chama, né? Então, é muito mais fácil eu causar esse dano. Difícil é você treinar uma forma criativa todo dia de falar assim, eu preciso resolver esse problema, mas o contato, esse embate, eu vou tentar deixar para o último momento. Então, isso ativa, vamos dizer assim, condições de você estimular o teu cérebro para ficar achando que é possível sair de uma situação de conflito de uma forma estando presente, sem fugir, sem estar com medo, mas de uma forma criativa que você evite a luta, né? Evite o embate. Bom, e aí a parte filosófica do Aikido, né? Eu particularmente adoro isso, mas também adoro sair os treinos que são pegados, eu adoro também, então eu não sei. Gostaria de complementar, Sensei Marcelo. Não, eu concordo com o que o Mário colocou. Eu, particularmente, eu sempre falo lá no dojo para os meus alunos, ou para quem vem procurar o Aikido, eu já divulgo muito mais como um sistema de educação marcial. E assim, é um conceito realmente difícil para você colocar. Agora, também assim, a partir do momento que a nossa arte não tem um combate, eu acho que se você divulga ela só no aspecto de defesa pessoal pura, você causa um empobrecimento muito grande dela.
Quando você agora já fala no sistema de educação, isso é muito amplo. Você pode trabalhar com essa parte de defesa, como eu falei, na parte subjetiva, como o Mário falou, de você educar a pessoa como um todo para ela conviver fora do tatame e levar para o dia a dia tudo que ela aprende no tatame. Essa questão de respeito, de disciplina, do que você simplesmente colocar só como uma parte de defesa pessoal. Então, assim, mas isso eu ainda acho assim, é difícil até para mim, porque eu sou a primeira pessoa que tem que ser educada pelo que eu próprio mesmo divulgo. Então, assim, desde que me liguei ao TCE, tem sido um exercício muito grande para mim mesmo, para que eu me eduque e melhore dentro e fora do tatame. Agora, lógico, né? Pegada, sempre adorei, que nem o Mário, tanto que eu fui lá no boxe porque a pegada não tem jeito, a gente adora isso. Não, muito legal. É interessante essa discussão, né? Essa visão, né? Porque vai muito de encontro do que eu e o mestre Rodrigo a gente tem buscado também, né? É a questão de uma visão mais ampliada, né? Porque o que quer funcionar, né? Porque de alguma forma a gente enxerga que existe ali um combate simbólico, né? Existem ali os dois polos trabalhando, né? Então, a maneira como quem recebe a técnica, ou recebe, ou vai cair, né? Como que ela se adapta a uma situação, né? Também, né? Os dois, né? Nesses dois polos. Então, é muito interessante esse trabalho, essa discussão. Acho que a gente pode até fazer uma mesa depois só a respeito disso, trazer aí o próprio Kim. Acho que o Ricardo Leite pensa assim, né, mestre Rodrigo? Exato, seria fantástico, né? Porque essa noção da educação marcial, ela é muito rica, né? E isso já leva a outra pergunta, né, Sensei? Como que é a reação das pessoas, né? Quando você coloca essa visão, né, de se educar, né, se desenvolver através da arte marcial. Tem algum caso nesse sentido? Fábio, deixa eu só fazer um parênteses ali. Você vê que até a situação que a gente está vivendo hoje, ela te leva a refletir sobre isso, né? Porque se você divulga só como uma defesa pessoal, nesse momento que você está agora, perdeu, né? Tudo assim que Pois você é. treinou, nada. Porque você não tem um inimigo físico para você resolver com ele. Agora, você vai ter que arrumar novas maneiras de se relacionar, tanto com os teus alunos, como com todas as pessoas, em virtude do que a gente está passando agora, né? Eu até falei semana passada com o CC Mário, que uma coisa assim que ninguém está pensando, mas como que a gente vai trabalhar o retorno? E como vai ser esse retorno? A maneira que vai ser, as fases que a gente vai ter que passar, porque não, com certeza não vai ser como era antes, né? Pelo menos por um bom tempo. Com certeza. Ô, Rodrigo, voltando mais ou menos a tua pergunta ali, né? Por favor. O que eu acho, cara? Assim, eu tenho algumas experiências assim, né? A forma como o Aikido ele vem sendo, o jeito que chega a mensagem vai definir o tipo de público que vai entrar para o dojo. Então, assim, o próprio Marcelo falou, se você divulga só a parte da defesa pessoal, pode ser que entre o cara lá na defesa pessoal e às vezes acaba fica até frustrado, porque o Aikido precisa, para até adquirir algumas habilidades, ele precisa de um tempo ali. Ele já não sai na mão logo cedo, né? Ele precisa ter uma série de um rigor técnico ali, se for fazer da forma clássica. Então, assim, mas eu acho assim, ó, definindo bem a informação, a comunicação, atraindo a pessoa, eu acho que o Aikido, na verdade, tem que estar pronto para a questão da educação marcial, então trazer a disciplina através do dia a dia, do comportamento, das regras. Acho que a pessoa, normalmente, quando vai para um dojo, mesmo quando vai... Vamos dizer, eu vou dar um exemplo no meu treino de jiu-jitsu, né? As pessoas que estão lá, elas não foram para isso. Mas o mestre, por ter uma força muito grande de controle do grupo, de influência e de transmitir uma mensagem positiva, todos são influenciados por essa questão da educação marcial. Se o professor tem isso, por mais que seja um grupo muito forte de luta, de combate, se o mestre tem essa filosofia, todos saem influenciados positivamente.
O que eu acho que o Aikido não pode é ficar negligente na questão marcial, às vezes ficar só na questão da filosofia e da arte e da beleza, da estética, e não ter compromisso com a parte marcial. Então esse equilíbrio é muito difícil, né? A parte artística do Aikido e a parte marcial. Então às vezes acontece da pessoa chegar no dojo e às vezes está buscando, às vezes só... Isso acontece comigo mais hoje, tá? Porque eu mudei, né? Eu era um aspecto mais zen de treino e hoje estou um pouco mais marcial, eu acredito. Às vezes, antigamente, chegavam no meu dojo para treinar e sentiam falta de pancada. Assim, pô, é muita filosofia, professor, é lindo, mas quando é que eu vou chegar nesse nível de treino? E hoje em dia é o contrário. Às vezes chega a gente no meu dojo buscando um aspecto um pouco mais zen e às vezes o meu treino é um pouco mais físico. Então, eu estou ainda no processo e acredito que estou chegando talvez num equilíbrio para que o dojo tenha sucesso nessas duas formas de expressão. Eu acho que elas se complementam. Seria isso aí, Rodrigo. Obrigado, Sensei. Sensei, em relação a isso ainda também, eu tenho percebido isso desde quando eu comecei a prática no Aikido, né? Eu acredito que isso se deva à transmissão, né, do que veio se recebendo até então, né? Por isso da busca de muitos senseis, assim, de buscar talvez, não sei se é um nível superior, ou no caso como vocês encontraram, né, com o Sensei Tissier, né? Um grau de entendimento da arte diferenciada, né? A ponto de se identificar e trazer esse comportamento, ou esse equilíbrio marcial e zen ao mesmo tempo para o mesmo ambiente. Saber trabalhar isso daí. Seria mais ou menos isso, porque eu vejo essa dificuldade, né, em alguns senseis, né, de trabalhar esse equilíbrio. Então, e é de fato, ou você parte para o zen ou parte para o marcial. Senão você pode perder alunos, né, nessas duas esferas. Agora, se souber equilibrar, você vai ter os dois. Seria isso, mais ou menos? Perfeito, perfeito, Carlos. E é justamente eu acho que o que eu encontrei no dojo de Paris lá tem esse equilíbrio, assim, sabe? Bom, mas não é fácil porque assim, o que você imagina hoje em dia? O que a gente está falando, onde a gente estudou na França, lá tem o próprio governo francês regulamenta a profissão de professor de Aikido, né? Então eles têm lá uma especialização. Às vezes tem caras muito graduados no dojo, mas que não têm a especialização de professor. Eles têm lá realmente como se fosse um CREF aqui, né? Conselho Regional de Educação Física de lá, eles fazem um conteúdo de didática de Aikido, né? E didática de educação física, enfim, a pedagogia do ensino. Então tem grandes praticantes que não são professores. Então aqui no Brasil, cara, tirando essa geração que eu e o Marcelo a gente se encaixa, que teve a oportunidade de estudar fora, né? Marcelo tem 10 anos seguidos aí de Paris, eu fiz diversas temporadas, né, em Paris também, aqui na América do Sul. O Kim, o Tedeschi, né, o Leonardo Sodré, o tempo inteiro no Japão. Então tem muitos professores que tiveram a oportunidade de atingir um certo nível técnico que foi com custo, né, com investimento de horas, né, de sacrifício do próprio corpo, mas também de investimento financeiro para adquirir certo nível. E eu acredito sim que os dojos dos Estados Unidos, da França e do Japão, eles talvez estariam como uma pós-graduação do Aikido, né? Então, assim, o que não tira o mérito e a importância dos dojos, vamos dizer, de base. Só que é importante, eu costumo dizer, né, uma professora do ensino fundamental, ela tem uma habilidade, e ela talvez seja tão importante como uma professora do ensino superior. Só que são momentos diferentes. O que não pode é a professora do ensino fundamental falar assim, não treine na faculdade, porque a faculdade vai... Consegue entender? Às vezes acontece isso no Aikido. Os professores da base, eles falam, não existe um nível superior. Aqui no dojo a gente tem tudo o que a gente precisa. E não é verdade, né? Tem camadas de estudo e sempre tem os grandes mestres e a gente tem que ser humilde e saber que a gente tem que estar sempre aprendendo. Sensei, pegando esse gancho, você tem curso de formação de professores, correto? Fábio, assim, ó, eu tenho isso desenhado para o meu grupo, para a minha associação, né? Isso. Eu tenho, assim, uma metodologia montada, eu sei mais ou menos hoje o que eu acredito, na verdade, que funciona nas primeiras aulas, quais são as habilidades de professor
que o cara tem que ter para tocar um dojo, tocar um horário e ter sucesso, né? Não adianta ser um grande praticante, né, cara? Não adianta só saber fazer a técnica, tem que saber explicar. Então, assim, eu tenho no meu dojo, com o meu grupo aqui, eu coordeno Criciúma, Brusque, que são cidades aqui de Santa Catarina, Biguaçu e Caxias do Sul, que é no Rio Grande do Sul. Então, para esses professores, né, que estão ali primeiro, segundo, terceiro dan, eu passo para eles o que eu acredito que é uma síntese do que eu aprendi lá no Sensei Tissier, toda a minha história com os japoneses também, e nessa questão que eu te falei, de aprender a refletir sobre a minha própria realidade e tentar colocar ela em prática. Lógico, extremamente flexível, tem coisas que eu vejo que não funcionam, eu adapto. E hoje os meus treinos, eu acredito que é uma mistura de tudo que eu aprendi. Que legal. E tem um programa, tem um tempo mínimo de formação? Como é que funciona essa parte, Sensei? Eu tenho batido nessa tecla, assim, né? Quando eu comecei a treinar, o Marcelo falava assim, né? A gente é meio que sobreviventes de uma geração antiga do Aikido. Você fala assim, eu vou ser faixa preta. Quanto tempo eu preciso treinar, professor? Eu falo, cara, não sei, treina aí, cara. Treina aí. Tudo bem. Você não tem nenhuma uma projeção de quando você vai ser faixa preta. Eu ainda continuo achando que faixa preta você só tem que dar para quem é realmente capaz, tá? Capaz de transmitir toda a cultura que ele adquiriu e também aprender e saber se defender o básico. Não precisa ser um grande lutador, mas tem que saber se defender, pelo menos um cara do mesmo tamanho e peso. Só que as graduações de Kyo, eu acho que ela tem que ter um programa, acho que ela tem que ter um tempo entre elas, e tem que ter uma sequência de técnicas que o cara tem que adquirir. É que nem como a universidade, você tem que fazendo os períodos, né? Você tem um tempo e você tem um objetivo de se formar. Não faz sentido você treinar simplesmente só por treinar. Eu sei que tem a questão do caminho por trás disso, que nós somos artistas marciais. Hoje já simplesmente descolamos da graduação e estamos fazendo por paixão aqui. Mas eu acho que para o iniciante ela é fundamental, para que você coloque um trilho muito claro do que ele tem que adquirir de experiência por um determinado período de tempo, para que seja mais concreta a evolução dele. Eu acredito hoje muito nisso, assim, sabe? Que legal, Sensei. Não sei se o Marcelo tem alguma experiência nesse sentido. Marcelo, você quer colocar alguma coisa, fazer alguma complementação? Não, nesse sentido, o Mário tem muito mais experiência do que eu. Até comecei o dojo bem depois, né? Apesar de eu já ter formado aí 2 alunos como Nidan, e formado mais 2 como Shodan, mas eu não tenho nada formatado exatamente no papel. Tenho uma didática minha, que eu dou a aula, que eu espero, mas eu acho que o Mário está corretíssimo nesse aspecto aí, de você ter uma didática estruturada, e especialmente essa questão do acho que assim, depois de um tempo que você está treinando, é uma coisa, você ter esse engajamento com o do e seguir, mas para quem está treinando, começando, especialmente para uma geração que está vindo agora, é muito difícil você passar essa ideia do tipo assim, você tem que treinar por treinar. Hoje toda essa geração, ela espera algo, né? Ela quer entrar, você vê, por mesmo quem vai numa empresa começando, ou quer saber quanto tempo ele vai chegar a ser gerente, a ser diretor, quando que ele vai ter os aumentos dele, ele quer tudo uma programação. E isso não vai ser diferente quando ele for procurar uma arte marcial. Ele quer saber o programa das graduações, quanto tempo ele vai chegar a Shodan. E é como o Mário falou, amigos, você quer dar aula, aí é uma outra coisa, porque ele tem que saber passar, ele tem que saber das dificuldades que ele vai ter com o seu aluno, e também ficar repensando a técnica dele. Isso é bem bacana aí, como o Mário coloca. Legal. E eu tenho uma outra dúvida, aí é uma curiosidade. Como que vocês enxergam o treinamento das armas do Aikido, né? Como que as armas podem agregar para o praticante ou distinguir o treino? O que vocês enxergam sobre o treinamento com armas dentro do Aikido, né? Como um sistema marcial? Bom, Fábio, excelente pergunta, tá? A gente tem a sorte, eu e o Marcelo, de fazer parte da escola francesa, e o Sensei Tse coloca o estudo do Kenjutsu, né, da parte do Boken ali, influenciando muito o Aikiken, né, que é a forma de treinar o Boken com a visão do Aikido.
Então, isso não faz parte necessariamente da nossa graduação, mas está simplesmente relacionado com a nossa evolução técnica. Então, os principais seminários que a gente participa da escola francesa, boa parte, se não talvez 30, 40, às vezes até 50% do treino é dedicado a armas. E ela vai muito na questão do desenvolvimento dessa questão da atitude, distância, visão, né? Essa postura marcial do Aikidoka. Vou te dizer, algumas habilidades do Aikido eu só consegui entender praticando os treinos com o Sensei Tse. Eu acho, cara, que faz parte, sim. Apesar de que a Aikikai, a nossa federação internacional, né, ela não coloca isso como regra, ela até, na verdade, até não orienta muito. Até eu falei com o Marcelo agora sobre essa questão agora na pandemia, todo Aikidoka agora quer ser especialista em Bokken, né? Exato. Isso aí. Agora tem que estudar. Muita gente nunca gostou dos treinos de Bokken, mas vai ter que virar especialista da noite para o dia. Exato. Foi o que sobrou, agora tem que se virar, né? Exatamente. E nós temos assim um conteúdo muito, muito extenso de treino de Bokken, as videoaulas do Sensei Tse dos anos 90. E assim, cara, tem conteúdo para uma vida inteira de Bokken, tá? E é incrível que ele... Marcelo, como é que é o nome do estilo ali, né? O Sensei Tse treinou? Kajima. O Kashima Shinryu. Então, assim, ele fez uma adaptação desse estilo de Kashima para o Aikido. Então, ele sintetizou os principais katas, que ele via a relação entre a mecânica do corpo com a interação com o Ki. Então, assim, tem muitas coisas que a gente adquire treinando com Bokken, que daí a gente coloca dentro dos Kihons básicos de Aikido que fazem sentido. E eu acredito muito que o Bokken tem que ser colocado nos dojos. Acho que é bem importante. Assim. Dá aí, Marcelo. Não, eu acho assim, você tem que ser capaz de fazer um link entre as aulas de Bokken, ou que seja de Jo, com as técnicas do Aikido. Hoje, se você treinar solto, simplesmente o Bokken ali, sem conseguir fazer uma conexão, dificilmente assim, você vai fazer uma aula, na segunda não vai ninguém. E o próprio Sensei Tse, ele coloca isso. Ele usa o Bokken, o Jo, na verdade, como uma ferramenta pedagógica para ele passar os conceitos do que ele vai usar no Aikido. Como o Sensei Mário falou, é muito claro você perceber distância, você perceber time quando você está treinando com um Bokken. Até se você não entender isso, você vai tomar um Bokken na cabeça, né? Então, assim, te acelera muito a sua percepção do porquê é importante. Quando você vai para uma aula, você consegue falar, ó, isso é feito de tal forma no treino de Bokken. E aí você começa a montar suas relações com o treino de armas. Então, assim, aí eu acho que fica muito, muito bacana você conseguir trabalhar dessa forma. Muito legal. Carlos, você tinha uma outra pergunta? Eu vi você sinalizando ou foi impressão minha? Não tem outra pergunta, não. Por enquanto, não. Tranquilo. Ok, senseis, a gente está chegando aqui já perto, né, do nosso horário. Eu queria, antes de encerrar, pedir para, se vocês quisessem deixar uma mensagem final, fazer alguma consideração aí, e antes da gente finalizar o Mesa Marcial de hoje. Fábio, Rodrigo, Carlos, obrigado pela oportunidade de conversar com vocês. É muito importante essas ações aí de promover a cultura marcial, esse debate, valorizar as carreiras dos professores aí que se dedicam a isso. Bom, vocês, sendo aluno do mestre Léo Yamamura, dá para ver que vocês estão em boas mãos. É um professor que eu tenho muito respeito também, acompanho as redes sociais dele aí, as entrevistas. É um cara que tem uma influência muito grande, eu acho, aí na comunidade das artes marciais. Então, falar aí com vocês, foi uma satisfação. A conversa foi muito bacana, passou rápido e espero a gente ter outras oportunidades aí para debater. Tem muito assunto aí. Até achei que ia ter perguntas mais polêmicas, mas a gente deixa para outra vez.
Um abraço a Eu todos. tenho bastante pergunta polêmica mesmo, mas vamos aos poucos, Sensei. Vamos lá. O Mário já está querendo tacar fogo. Sensei Bom, Marcelo. da minha parte também, eu só tenho a agradecer, Rodrigo, Fábio, a oportunidade de estar trocando uma ideia com vocês, Carlos, Sensei Mário, assim, obrigado mesmo, foi, como disse, super rápido, e só tenho a agradecer mesmo e ir em frente agora. Bom, eu espero que a gente possa sim marcar outras mesas, não só uma outra, mas várias, né? Tem muito assunto para a gente discorrer, esclarecer, compartilhar. Tem muita história aí, né? O conhecimento de vocês é uma vida inteira aí dedicada, né? Ao Aikido, às artes marciais. É uma honra para nós realmente ter vocês aqui hoje com a gente. Uma pena que o professor Sabato, que é o nosso parceiro, não pôde participar hoje, mas com certeza nas próximas ele vai estar junto. Carlos, algum comentário final, alguma mensagem final? Agradecer, né, o pronto atendimento, né, a disposição do Sensei Mário, né, quando eu comentei com ele, falei, deixa que eu vou fazer o meio de campo. Ele falou, estou à disposição no que precisar. Já entrei em contato com o Rodrigo, com o Fábio, ele falou, agora, vamos marcar logo. Então, e eu vi que foi muito bacana esse momento, né, de grande aprendizado mesmo, de ouvir as pessoas experientes aí já que tem uma história dentro do Aikido, e com certeza as próximas que irão acontecer, né, vai ser melhores ainda. Então, meu muito obrigado, né, a todos vocês. Obrigado, Carlos. Rodrigo? Bom, queria agradecer a todos, foi fantástico, sabe? O tempo, né, quando a conversa é boa, passa muito rápido, a gente nem viu. Espero que a gente tenha, né, várias outras oportunidades, né, de fazer outras mesas e tocar em outros assuntos, em outras camadas, né, de conhecimento. Para mim foi fantástico. Muito obrigado. Um abraço. Obrigado, então, Obrigado. gente. Obrigado, até a próxima. Valeu, um abração. Sensei, só uma última coisa. O